Vamos começar com o tema Limites da Encarnação, mensagem de São Luís, ditada em Paris, 1859. Começa com uma pergunta feita ao espírito de São Luís. Quais são os limites da encarnação? E o São Luís responde: a encarnação não tem limites precisamente traçados. Se nos referirmos ao envoltório material que constitui o corpo do espírito, a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em mundos mais avançados do que a Terra, ele já é menos denso, menos pesado e menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito aos infortúnios da vida. Num grau mais elevado, é transparente e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Eu quero relembrar que o perispírito é o corpo que atuamos depois da morte física, que alguns, no espiritismo é chamado de perispírito e em certas doutrinas espiritualistas é chamado de corpo de luz, corpo astral, por exemplo. Está tudo relacionado ao mesmo corpo. Dependendo do mundo no qual o espírito é chamado a viver, toma um corpo apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais fluídico até à completa purificação, que constitui a natureza dos espíritos puros. Embora os mundos especiais sejam destinados aos espíritos mais avançados, eles não estão ali prisioneiros como nos mundos inferiores. O estado de pureza em que se encontram lhes permite transportarem-se por todas as partes, onde realizam as missões que lhes são confiadas. Considerando-se a encarnação do ponto de vista material, tal qual é na Terra, pode-se dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Portanto, depende do próprio espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando por sua purificação. Além do mais, deve-se considerar que na erraticidade, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito permanece relacionada com a natureza do mundo ao qual ele está ligado pelo seu grau de adiantamento. Deste modo, na erraticidade ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme esteja mais ou menos desmaterializado. Muito bem. Aqui São Luís fala e confirma que não existem limites estabelecidos ou pré-estabelecidos para o número de encarnações que os espíritos tenham que passar. Ou seja, todos nós, que agora estamos aqui encarnados, já vivemos muitas vidas e talvez, possivelmente, isso vai depender da evolução de cada um, do trabalho que cada um fizer, poderemos continuar a ter encarnações no futuro. Em vista desse aprendizado moral, aprendizado espiritual, aprendizado intelectual. Então não existe um número definido de encarnações. Uns espíritos demoram menos tempo e outros demoram mais tempo, conforme o aprendizado que façam, ou se demorarem na rebeldia quanto às leis divinas, não querendo aprender, persistindo nos mesmos erros, nos mesmos vícios, aí vão prolongar, sim, o número de encarnações. Porque se fizeram rebeldes, não aprenderam. Então, esse é o primeiro ponto. Não existem limites quanto ao número de encarnações por quais nós passamos. Só depende de nós diminuir esse processo das encarnações nos mundos inferiores. Ponto número 2. Outra questão que fala aqui é da densidade do corpo físico e também do perispírito, do corpo astral. O que é que eu quero dizer com densidade? Todos os corpos de natureza têm uma vibração, uma frequência e uma densidade. Ou seja, quanto mais nós nos desapegarmos da matéria física, cultivarmos o amor, a verdade, a tolerância, a paciência, nos desligarmos cada vez mais das seduções materiais, das ilusões, dos vícios, da vaidade, do poder, do orgulho, nos estamos desmaterializando. E com isso, o que é que acontece com o nosso corpo físico? Ele vai perdendo densidade. Ou seja, ele fica menos pesado vibratoriamente, fica menos sujeito à lei da gravidade. E é isso que acontece. Quanto mais evoluirmos, quanto mais cuidarmos dos nossos pensamentos, da nossa alma, do que falamos e do que fazemos, cada vez mais vamos alterando a densidade do nosso corpo físico e do perispírito, do corpo astral. E ele cada vez vai ficando mais leve, com maior leveza, e vai se subtraindo à força da gravidade. E isto é o que acontece em mundos mais avançados, onde os corpos, vamos supor que tenhamos tido o merecimento de sair aqui do nosso planeta Terra e encarnar num planeta mais evoluído. Nesse planeta vai ter corpos apropriados à natureza e à atmosfera daquele planeta, assim como o corpo humano está adaptado à nossa atmosfera aqui da Terra. Mas conforme for a nossa evolução, se for maior, aquele corpo do outro planeta pode ser de uma densidade mais sutil, ou seja, mais aperfeiçoada, e com isso não tão sujeita às enfermidades, às doenças e aos vírus. É o que acontece também com o perispírito, com o corpo astral, que nós utilizamos
em maior atividade quando desencarnamos, ou seja, quando o nosso corpo físico morre, passamos a atuar com o perispírito. E quanto mais formos evoluídos, quanto mais cuidarmos dos nossos sentimentos, do nosso pensamento, vamos também criando leveza no perispírito, e com isso nos subtraímos à lei da gravidade que puxa os corpos para baixo, puxa os corpos para as regiões espirituais inferiores, que os espíritas conhecem como umbral, o astral inferior, e como os católicos, por exemplo, conhecem como o inferno. Só que eu já expliquei em outras aulas que não existe o inferno eterno. Existem regiões que são muito infelizes, espiritualmente falando, que se assemelham muito a essas imagens da igreja do inferno, ou essa imagem do inferno de Dante Alighieri, que ele pintou, entre aspas, que ele escreveu na Divina Comédia, sua obra muito famosa, esse clássico da literatura. Então é isso. Quanto mais trabalharmos o nosso íntimo, maior sutileza terá o nosso corpo físico e também o nosso corpo espiritual. E com isso criamos condições para habitar lugares espiritualmente mais evoluídos, seja no plano espiritual, seja no plano físico, em um outro planeta diferente do nosso. Por exemplo, eu vou dar aqui posso dar alguns exemplos. O nosso pensamento, já todos tivemos sentimentos de raiva, de ódio, de irritação. E já todos nós podemos sentir, quando esses sentimentos vêm ao de cima, o quanto é pesado, o quanto isso pesa e tem até um certo efeito físico no nosso corpo físico. Sentimos aquela energia no estômago, no nosso sistema nervoso, traz aquele incômodo, aquela sensação desagradável. Porquê? Porque é a densidade, é o peso desse sentimento, desse pensamento. Todos nós já sentimos sentimentos de alegria, de felicidade em determinados momentos da nossa vida, seja em contato com a natureza, seja em contato com as pessoas de quem amamos, seja por termos realizado um sonho. E como é leve esses sentimentos. Conseguem perceber a diferença de densidade, de peso vibratório, até mesmo em relação aos sentimentos? Isso também acontece com o nosso corpo. Por exemplo, se estivermos sempre vibrando na raiva, no ódio, na insatisfação, na revolta, isso torna o nosso corpo físico e o nosso perispírito, o corpo espiritual, cada vez mais denso, cada vez mais pesado. Se vibrarmos na alegria, na esperança, na fé, por exemplo, isso altera e traz leveza para o nosso corpo físico e também para o nosso perispírito e o nosso corpo espiritual. Podemos ter exemplos disso. Por exemplo, eu não sei se as pessoas que estão aqui têm algum hábito de fazer práticas espirituais, seja oração, rosário, meditação, yoga, qigong, seja o que for. Quando se faz as práticas espirituais, elas servem exatamente para isso, para aumentar a nossa vibração. A vibração física, a vibração do corpo etérico, a vibração do corpo astral, do perispírito, do corpo espiritual e por aí fora. É para trazer leveza. E com isso nós sentimos. É por isso que tem aquela sensação de paz, de tranquilidade, quando se acaba de fazer essas atividades. E podemos ter uma certa ideia, fazer aqui uma lei geral. Quanto mais pesados nós formos em termos de sentimentos, rebeldia, revolta, negatividade, raiva, ódio, insatisfação, mais pesados e mais insatisfeitos, digamos assim, mais densa é a nossa natureza física e a nossa natureza espiritual. Quanto mais elevação da vibração, quanto mais sutileza em vez de densidade, maior felicidade, maior leveza, mais alegria e também nos candidatamos a lugares na espiritualidade mais evoluídos, mais felizes e também em outros planetas, caso tenhamos atingido a evolução necessária para podermos ir para lá. Agora entendam o poder dos pensamentos nos nossos corpos, seja no corpo físico, seja nos corpos espirituais. O quanto é importante pensarmos bem, pensarmos com alegria, com leveza, incluindo em relação a nós mesmos. Não nutrir aqueles sentimentos de insatisfação para connosco mesmos, livrar da nossa mente aqueles pensamentos: eu não consigo, eu não presto, eu não sou capaz, os outros são melhores que eu, e por aí fora. Tudo isso são pensamentos negativos que nos fazem ficar mais densos, seja o nosso corpo físico, seja o corpo espiritual, e isso acaba por trazer peso, sensação de peso, negatividade e pouca autoestima. Temos primeiro de nos amar a nós mesmos, nos apreciar, aprender a valorizar as nossas capacidades. Todas as pessoas têm capacidades, todas as pessoas têm alguma coisa a ensinar ao outro, ninguém nasce sabendo tudo. E a pessoa necessita de se aprender a valorizar e a cuidar do seu pensamento. Isso é muito importante. Porque senão, negatividade, pensamentos de baixa vibração, nós estamos a envenenar as nossas células físicas, do corpo físico e também espiritual. E com o tempo, se essa situação persistir,
seja durante semanas, meses ou anos, nos estamos a adoecer, mais cedo ou mais tarde, vamos somatizar uma doença em nosso corpo físico. Isto é algo totalmente comprovado cientificamente. O poder da mente, o poder do pensamento sobre a matéria. Então, quanto mais elevados os pensamentos, estamos também a trazer energia de saúde para as nossas células, para as nossas moléculas, para os nossos átomos, que constituem os nossos corpos, seja físicos, seja espirituais. O pensamento não é ao acaso que os espiritualistas em geral se concentram muito em dominar o seu pensamento, em educar, esta é a palavra, educar o pensamento, aprender a pensar. Porque é assim que criamos a nossa realidade. E agora passando para outro tema, acabamos de falar sobre os limites da encarnação e sobre a densidade dos corpos, seja físicos, seja espirituais. Necessidade da encarnação. Mensagem de São Luís, ditada em Paris, 1859. Pergunta feita ao Espírito de São Luís. Será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Então, São Luís responde. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio de ações materiais, os planos cuja execução Deus lhes confiou. Isto é necessário para eles mesmos, pois a atividade que estão obrigados a desempenhar ajuda ao desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, considera igualmente todos os seus filhos. É por isso que Ele dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência uma injustiça. Mas a encarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impôs no início de suas vidas como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem mais rapidamente e de maneira menos aflitiva esses primeiros graus da iniciação e colhem mais cedo os frutos do seu trabalho. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu adiantamento e é assim que, pela sua teimosia, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar e é quando, então, ela se torna um castigo. A encarnação, ela não é um castigo divino, é uma necessidade para o espírito poder evoluir. E todos os espíritos criados por Deus, passam pela encarnação. Não existem privilegiados, não são criados seres já perfeitos. Todos têm de passar pelas encarnações nos diferentes reinos da natureza. Já falei isso em aulas anteriores. Nós temos que passar, o espírito, quando é criado simples e ignorante, passa pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, pelo reino hominal, pelo reino angélico e continua a sua evolução. Isto demora milhares, milhões de anos, a evolução da consciência, a evolução do espírito. E como eu falei, não é um castigo divino, é uma necessidade para que os espíritos, nós todos que estejamos encarnados, possamos evoluir, desenvolver o nosso intelecto, a nossa moral e o nosso lado espiritual e despertar os valores divinos que já estão dentro de nós. É também para que nós aprendamos a usar esse poder imenso que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. Todos nós temos a capacidade de fazer o bem e o mal. Isso é uma escolha nossa, uma escolha que Deus nos permitiu, nos deu, para que nós possamos aprender por nós mesmos. Se nós não tivéssemos em contacto com o mal ou com a dor, não saberíamos o que era a saúde. E se não tivéssemos contacto com o mal ou as maldades, também teríamos dificuldade em entender o que é o bem e o que é a felicidade. Estes termos de comparações são necessários. E este estado em que o mal existe, que é consequência do mau uso do livre-arbítrio que cada um faz, que é fruto da ignorância do espírito, da falta de conhecimento. Alguns chamam maldade, mas eu chamo ignorância espiritual. Todos nós estamos aqui para aprender a lidar com o livre-arbítrio. E com isso aprendermos as consequências, tirarmos o aprendizado a lidar com essas energias e aprendermos com as consequências que daí nascem. Vamos imaginar, esse poder é importante, porque assim agimos livremente. Através do livre-arbítrio, nós fazemos funcionar a força da vontade, o nosso querer. Isso é muito importante. Se Deus tivesse criado seres perfeitos, seriam quase como robôs, sem individualidade, sem livre-arbítrio, sem uma personalidade, e fariam todas as coisas perfeitas. Ou seja, não seríamos os autores do nosso próprio destino, não nos transformaríamos a nós mesmos e não haveria um aprendizado real para as nossas vidas. Então, entendam que a encarnação, seja ao longo de milhares de anos, seja de milhões, é um contínuo aprendizado até
à nossa completa ligação com a criação, com Deus. É o caminho de volta para a casa do Pai, como falava Jesus. Então é isso, o mal é permitido, o mal é apenas um estado transitório e acontece nos mundos de provas e expiações, como é o nosso planeta Terra. Quando alguns falam a humanidade não tem salvação, o ser humano já não tem salvação, está totalmente corrompido, é ignorante, é maldoso, isso é apenas um estado transitório da evolução do espírito. Alguns demoram mais, outros demoram menos, mas todos vão ultrapassar esse estágio e viver sob a lei do amor, nem que demore 1000 anos, 2000, 1 milhão de anos, não importa. Os universos são eternos, a criação é eterna, a evolução não tem fim. Então o ser o mais abjeto hoje que possamos considerar, também ele é filho de Deus e também ele um dia vai despertar da sua ignorância e vai utilizar o livre-arbítrio de outra maneira. Entendam que nos mundos de regeneração e nos mundos superiores não existe a maldade que existe aqui no planeta Terra, não existe o egoísmo, não existe seres a querer explorar outros, a querer ganhar em cima dos outros, se achando melhor que os outros. Não, isso não existe nesses mundos e nessas dimensões superiores. Apenas existe nos mundos de provas e expiações, onde o mal, ou como eu disse anteriormente, onde a ignorância ainda reina. A ignorância espiritual. Avançando um pouco aqui mais na leitura e fazendo uma observação sobre outro ponto importante. Quanto maior a rebeldia e quanto maior o nosso descaso espiritual, seja para com os mentores, seja para com as doutrinas espiritualistas, seja para com o bem, o descaso para com a verdade, para com a justiça, para com os nossos pensamentos, para com a nossa conduta e aquilo que falamos, devemos ter muito cuidado com as coisas que falamos. Quanto maior o descaso, o que acontece é maior probabilidade de permanecer num ciclo de reencarnações, repetindo as mesmas lições, passando pelas mesmas lições dolorosas, repetindo os mesmos erros, continuando em mundos de provas e expiações e assim não ascensionando. E é isso que acontece com uma grande parte da humanidade. Eles não saem da roda de Sansara, como falam os budistas, ou seja, estão continuamente reencarnando, em vez de ascensionar. Ou seja, eles não aprendem a viver sob a lei do amor. Continuam nos mesmos vícios, nas mesmas negatividades. Nós podemos ver que a humanidade ainda se continua a criar conflitos, guerras, a fabricarem drogas, bombas, armas nucleares, a utilizar o poder divino, a inteligência que Deus nos deu para fazer o que é errado, para destruir mais rápido, para matar mais depressa, para alienar os jovens com as drogas, por exemplo, e com muito mais outras coisas. Podemos ver que esses seres e essas pessoas vão continuar em planetas de provas e expiações, não vão conseguir ascensionar porque estão lutando contra a própria vida. Estão lutando contra a própria obra de Deus. Ou pelo menos eles assim pensam que estão anulando a obra de Deus, o que é uma completa ilusão. Porque, como eu falei, o mal só acontece em planetas de provas e de expiações. E então, se nós não cuidarmos do nosso íntimo, da nossa espiritualidade, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, aprendermos a ser mais pacientes, mais tolerantes, mais bondosos, menos orgulhosos, querer impor as nossas opiniões, achar que só nós é que temos razão, por exemplo, vai ser difícil cada um de nós poder ascensionar. Continuará na roda de Sansara, nas mesmas reencarnações, sofrendo num planeta de provas e expiações, quando poderia estar em lugares da espiritualidade mais evoluídos, onde o mal já não predomina, onde existe a evolução daqueles que têm a boa vontade, ou pelo menos a preocupação de não magoar ninguém, e que já têm a preocupação de fazer evoluir o seu próprio espírito. Continuando aqui a leitura. Assim tem sido com o homem na Terra. Para o espírito selvagem que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver sua inteligência. Porém, para o homem esclarecido, no qual o sentido moral está mais desenvolvido e que é obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, quando já poderia ter alcançado o objetivo, torna-se um castigo pela necessidade de prolongar sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Ao contrário, aquele que trabalha ativamente para o seu progresso moral pode não somente encurtar a duração da encarnação material, mas vencer de uma só vez os graus intermediários que o separam dos mundos superiores. Ou seja, para aquelas tribos selvagens ou semi-selvagens que ainda existem no nosso planeta, a encarnação aqui na Terra ainda é muito útil para esses espíritos, porque são espíritos que ainda estão no estado da semi-inconsciência ou da semi-consciência, podemos dizer assim. Ainda não são espíritos totalmente civilizados. A encarnação aqui neste planeta ainda lhes traz toda uma experiência em que podem evoluir. Então, para o homem que já está moralizado, a permanência aqui neste mundo de provas e de expiações é um peso enorme, já não faz mais sentido para aquele ser que já está espiritualizado,
que já compreende, que já evolui por si próprio, que já faz todos os esforços, não é perfeito, ainda erra, mas pelo menos tem a preocupação de não errar e tem a preocupação pelos outros, pela sociedade, por fazer alguma coisa de útil da vida, não se destruindo, não se menosprezando, respeitando a criação, respeitando Deus, respeitando os outros seres humanos que estão à sua volta, já não faz mais sentido continuar aqui no planeta de provas e de expiações. Então é isso, para certos espíritos ainda faz sentido a encarnação aqui, para outros já não. E nós estamos a finalizar esse ciclo no nosso planeta. Este planeta está deixando de ser um planeta de provas e de expiações para ser um planeta de regeneração. Ou seja, quem vai ficar aqui são os espíritos regenerados. Não perfeitos, mas regenerados. Continuando, pergunta-se, os espíritos não poderiam encarnar uma única vez no mesmo globo e cumprir outras existências em outros mundos diferentes? Foi uma pergunta feita a São Luís, ao espírito de São Luís. Ele responde, esta situação só poderia ser admitida se todos os homens encarnados na Terra fossem exatamente do mesmo padrão intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram quais os degraus que têm de subir e a encarnação tem de ter um objetivo útil. Então, qual seria a finalidade das encarnações de curta duração das crianças que morrem pequenas? Esta foi outra pergunta feita ao espírito de São Luís. Ele responde, sofreriam sem proveito para si mesmas, nem para os outros? Mas Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se reencontrassem e pudessem ter a oportunidade de reparar os erros que cometeram entre si. Tendo em conta suas relações anteriores, Deus quis estabelecer e fixar os laços de família sobre uma base espiritual e sobre uma lei natural. Apoiar os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Estas perguntas feitas aqui ao espírito de São Luís são, por exemplo, não poderia agora toda a humanidade de repente ir para um mundo superior, mais evoluído? A questão é que nem todos têm evolução para isso. Nem todos os seres humanos estão no mesmo tipo de evolução, seja intelectual, seja moral, seja espiritual. E com isso não há condições de tirar esta humanidade daqui. Os espíritos compõem esta humanidade e levar para um mundo superior. Isso vai depender da evolução própria de cada um, dos esforços que faz, da sua boa vontade. E muitos vão continuar reencarnados aqui e talvez ainda a viver essas encarnações de provas e de expiações. Ou então serem levados para outros mundos da mesma categoria que o nosso planeta, mundos de provas e expiações, e lá continuarão a sua evolução. Enquanto outros vão para mundos regeneradores, para lugares na espiritualidade mais evoluídos e também para planetas superiores. Aqui fala da pergunta, por exemplo, qual a utilidade das crianças que morrem na infância? Essa é uma questão que muitas pessoas fazem. Não veem sentido, acham que isso é uma injustiça porque elas apenas consideram a vida sob o aspecto material. Para essas pessoas, a morte é o fim, o nada, o fim da consciência. E então, a morte das crianças parece ser uma coisa horrível. Os pais pensam na mentalidade dessas pessoas, eu nunca mais vou ver os meus filhos, eu nunca mais vou ver essas crianças. Mas, definitivamente, não é assim que acontece. Essa criança era um espírito encarnado. Muitas das vezes acontece, a morte prematura das crianças acontece como prova para os pais, prova para a sua fé, provações e também, às vezes, serve como complemento de uma existência anterior. Aquela criança que morreu na infância complementa nesta existência que deixou recentemente o complemento da outra existência que ela não completou. É preciso considerar que a vida verdadeira é a vida espiritual e não a vida material. E as coisas no lado espiritual são muito mais desenvolvidas, muito mais belas, muito mais grandiosas do que a vida aqui na Terra. Para aquele que é espiritualizado e compreende o processo que somos almas, espíritos em evolução, não existe esse terror da morte, do fim, da consciência, porque sabe que isso não existe. Isso faz parte da manipulação do ser humano. Fomos deseducados dessa maneira, fomos ensinados dessa maneira, por ignorância. É por isso que, eu já falei um pouco sobre isso, nunca se ensinou a espiritualidade nas escolas, para que o ser humano não ascensione e continue escravo dos sentidos físicos, escravo desta dimensão material, escravo da Matrix, como alguns espiritualistas utilizam, e escravo dos vícios, escravo da sua própria inferioridade moral e espiritual, porque se ele não acreditar em algo mais, se ele não tiver conhecimento, se ele não tiver esperança, se ele não se educar, se ele não se estudar, então ele vai continuar preso aqui à grande manipulação que é a vida aqui na matéria física. E esse é um dos motivos. Mas a morte das crianças prematuramente também tem o seu objetivo útil.
Muitas das vezes acontece também esta situação. As crianças que desencarnam ou que morrem, na linguagem popular, prematuramente, são espíritos que se suicidaram em existências anteriores. E muitas das vezes não lhe é permitido, como criança, nesta existência, prolongar a sua vida aqui, para que esse espírito possa valorizar a vida que queria ter, o prolongamento dessa vida aqui, e não teve. Porque sabemos, espiritualmente, os guias nos ensinam que o suicídio é um crime perante as leis divinas. O corpo físico não nos pertence, não é nosso. Nosso é só o espírito. É isso que temos que cuidar. Não temos o direito de matar. Nos 10 mandamentos está lá, não matarás. E o não matarás também se inclui a nós mesmos. Não temos esse direito perante a lei divina, é crime. Não temos o direito de matar ninguém, nem a nós mesmos. A lei também se aplica principalmente a nós mesmos. Também a reencarnação tem um outro objetivo. Os espíritos podem resgatar os seus próprios erros no contacto uns com os outros. Problemas que surgiram em encarnações passadas. Pessoas que cultivaram animosidades, ódios, vinganças, podem, numa nova existência, nascendo numa mesma família, colocar o perdão sobre todos os ódios, animosidades, sobre toda a maldade e criar um novo entendimento. Criar uma nova existência de paz e de harmonia entre as pessoas. É por isso que também existe a reencarnação, para que os laços de família se fortaleçam, para que sobressaia a solidariedade, a fraternidade e a igualdade, como fala o texto. Porque nós somos todos irmãos, filhos de Deus, nem melhores nem piores uns com os outros. E só destacando aqui um outro aspecto. A encarnação, ou as reencarnações sucessivas, é um aprendizado. E é isso, é um aprendizado. Muitas das pessoas acham que têm que passar por situações negativas, têm que passar por sofrimentos, têm que passar por relacionamentos tóxicos, pessoas tóxicas, que têm de sofrer coisas abusivas por causa do seu karma de existências passadas. Assim pensam elas. Esse é um pensamento muito propagado entre os espíritas e que não corresponde à verdade. Ou seja, as encarnações são um processo educativo. O karma é para ser resolvido e não sofrido. Ou seja, através da lei do amor, como Paulo Tarso, São Paulo, mais conhecido por São Paulo, falou, o amor cobre uma multidão de pecados. Então é através do amor que podemos resgatar todo o tipo de negatividade que ainda possa haver dentro de nós. O amor para connosco e o amor para com os outros, seja da família, seja amigos, seja colegas do trabalho, seja pessoas que estão à nossa volta. Enfim, é através do amor. Não temos que sofrer situações abusivas, tóxicas, sofrer isso das pessoas com a mentalidade ou a crença limitante de que temos que sofrer isso, temos que passar por isso, porque eu em determinada existência fiz qualquer coisa e agora eu tenho que passar, eu tenho que sofrer isso. Não. Esse pensamento é errado, é uma crença limitante. Nós não temos que sofrer, temos que transmutar tudo através da lei do amor. Não tem que necessariamente sofrer. Eu tenho que levar uma vida de sofrimento para resgatar os meus erros do passado, as minhas existências negativas do passado. Não, nós temos que amar. Amar a nós mesmos, amar aos outros, amar a Deus acima de tudo, amar ao próximo como a nós mesmos. Está lá, como Jesus falou, como o primeiro mandamento. E é isso, é resgatar tudo através do amor, porque senão cria-se o sentimento de culpa. Eu sou culpado, então eu tenho que sofrer. Eu só posso evoluir através do sofrimento porque eu sou culpado. Errado. Não, nós temos que transmutar tudo através da lei do amor. Esse pensamento ainda é um bocado o pensamento dos pecadores da igreja. Nós somos pecadores. Quase como se fôssemos uns párias espirituais, uns párias ao cimo da terra. Então não é isso. Nós somos um Deus em miniatura. É preciso tomar consciência disso. Um Deus em miniatura. Então não existe pária. Não existe algo feio em nossa natureza, na nossa essência mesmo. Não existe algo feio, algo que seja pária, algo que seja negativo. Nós somos a perfeição absoluta, como essência. Tá? Então, através da lei do amor, podemos sim resgatar tudo aquilo que possamos ter feito de não tão bom em existências passadas e não passar uma vida aqui só em sofrimento, como se sentisse culpado, como se fosse um pária espiritual, que tivesse que sofrer por tudo e por nada para poder evoluir. Não, não é assim. Através da lei do amor, harmonizamos o nosso cosmo interior, o nosso universo interior, e também trazemos harmonia para as relações de todos aqueles que estão connosco e estaremos resgatando o que houver para ser resgatado no nosso passado, sem esse sentimento de culpa, sem esse peso, sem essa corrente pegada ao nosso espírito, digamos assim, nos puxando para baixo. O objetivo da existência é nos elevarmos e não nos rebaixarmos. Temos de deixar de ser como a lagarta que se rasteja pela terra e passar a ser como a borboleta que sai do casulo e voa. Essa é a nossa situação.
Então é isso, como o hipnoterapeuta português Alberto Lopes falou, o karma não é para ser sofrido, mas para ser resolvido. E esse é também um dos propósitos das encarnações sucessivas, das reencarnações sucessivas. Estamos aqui aprendendo e não só sofrendo, como alguns julgam. Temos que sofrer, não. Temos que aprender, amar e crescer. É isso que precisamos. Nos mundos superiores e nos planetas de regeneração, toda a evolução já é diferente. Já não existe mais a necessidade de evoluir através de provas e de expiações, através do sofrimento, através da dor. E é essa mentalidade que nós temos que construir no nosso aqui e agora, para que possamos começar a viver essa realidade aqui no nosso hoje. E é esse o estado que nós estamos a seguir, o planeta de provas e de expiações, de sofrimentos. Chega de sofrimentos, chega de manipulações. Agora é hora de viver o amor que eleva, o amor que nos faz crescer, o amor que nos faz sentir bem, que nos faz ser conectados com Deus, com a criação. Agora é esse tempo. Chega de nos identificarmos com as nossas próprias negatividades. Temos que nos identificar com a nossa origem divina e não com as nossas negatividades ou o nosso lado sombra. Eu e você, qualquer um de nós, não somos o lado sombra, não somos as negatividades. Somos a essência divina. E é isso que temos cada vez mais de despertar e nos identificar. Deixar de se identificar com o lado sombra, o lado escuro. Eu agradeço a vossa presença aqui, tenham uma boa semana, fiquem com Deus. Até à próxima. Tchau, tchau.